São Paulo encaminha mais uma saída de jogador para o futebol europeu. Vamos falar sobre isso. Tem mais bastidores importantes sobre a situação envolvendo o Marcos Leonardo. Vamos falar também sobre o Rigoni, que foi contratado ontem, e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E para a gente encerrar esse assunto aí, triste, que foi a não vinda aí do Marcos Leonardo. Tinha uma expectativa muito grande em cima dessa chegada dele aí. Infelizmente, acabou que não aconteceu. E pra gente encerrar de ver esse assunto aí, e virar a página, o Éder Traskini do UOL trouxe aqui alguns bastidores importantes, tá? Até falei, acho que não vou nem falar sobre isso aqui no vídeo, porque já passou, Mas não, tem alguns pontos aqui importantes pra gente entender melhor essa situação das negociações mais bizarras e apreensivas dos últimos anos do São Paulo, Então, uma situação bastante complicada aí. E seguinte, vamos lá, ó. Olha só isso aqui. Informação do Éder Traskini. Bastidores da negociação frustrada do São Paulo por Marcos Leonardo teve mais de 10 reuniões e bate-boca. Olha essa. Foram mais de 10 reuniões e cerca de 15 horas de conversa ontem. As discussões foram acaloradas e muitas vezes fugiram do inglês para o árabe, quando esquentavam. O Al Hilal argumentava que o São Paulo precisaria pagar alguma coisa, ou salário ou uma compensação financeira, quando o São Paulo se recusava. Os árabes se irritaram. Vocês não querem pagar nada, mas querem o jogador. Chegaram a dizer, tá? Então, é isso. Os caras queriam que o São Paulo pagasse uma coisa, ou o salário integrado do jogador, ou então uma compensação financeira pelo empréstimo do jogador, E uma pessoa chegou a dizer, vocês não querem pagar nada, mas querem um jogador. E aqui é verdade, tá? Vamos pôr aqui os pingos nos is certinho, ser justo. Tá certo os caras, mano. Se você pagar um jogador, tem que pagar alguma coisa. A gente vai qualquer time querer pegar um jogador de graça. Ah, velho, você pode ter um FDIC, não sei o que. Se tem FDIC, se não pode pagar o salário, se não pode gastar dinheiro, aí já é um problema do São Paulo. Entendeu? Já é um problema do São Paulo. Mas, ó, quando você quer um jogador, você tem que pagar, velho. Entendeu? Alguma coisa você tem que pagar aí. E uma pessoa nas conversas falaram isso. Pô, mas vocês querem jogar, não quer pagar nada? E faz sentido. Daí faz total sentido. Aí. O São Paulo repetia que o Al Hilal sabia das negociações desde o início. Das condições desde o início. O Tricolor não entraria com o dinheiro, mas daria os minutos em campo para que o Marcos Leonardo pudesse jogar. As discussões mais quentes ocorreram entre o Al Hilal e o staff do atacante. Os árabes insistiam em negar a liberação de graça, enquanto os empresários do atleta queriam uma saída, já que o jogador não queria continuar no clube só para jogar Champions Asiático. Então, as discussões mais acaloradas que teve, que passam um pouquinho do ponto ali, podemos dizer assim, foi do Al Hilal com os empresários do atacante, então o staff do atacante. Os caras estavam tentando liberar, querendo que o Al Hilal liberasse, querendo uma saída aí para ele pro São Paulo, e foi uma discussão mais acalorada e acabou, que, como todo mundo sabe, eles não conseguiram aí essa liberação do jogador para o São Paulo, tá? Aí outro ponto que é importante aqui, que é o seguinte, em relação ao São Paulo e o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo queria tanto fechar com o São Paulo que aceitou receber um salário que não o colocam entre os 10 mais bem pagos do elenco do São Paulo. No Al Hilal, o atacante recebe cerca de 2,5 milhões de reais por mês, Então tá aí. Olha que loucura, velho. O salário que ele ia receber no São Paulo, caso tivesse aí a liberação do Al Hilal, ia ser um salário, irmão, que não ia estar nem entre os 10 maiores. Olha que loucura. Entendeu? O cara ia vir para ser o melhor do time, E ele aceitou uma condição, um salário que não ia colocar nem entre os 10 maiores do elenco. Você vê o tanto que ele queria vir jogar aí no São Paulo, tá? Aí tem mais alguns pontos aqui bem importantes aí dessa frustração na negociação. Quando viu o Al Hilal insistindo por uma compensação financeira, o Marcos Leonardo chegou até abrir mão dos salários que receberia no São Paulo para que o Tricolor oferecesse o valor ao Al Hilal como pagamento pelo empréstimo. No entanto, a quantia não fez cócegas e foi recusada pelos árabes, Então, tipo assim, os caras queriam compensação financeira para liberar o jogador, e o Marcos Leonardo falou o seguinte, então pega o salário que vocês vão pagar e paga de compensação financeira pelo empréstimo, Só que esse valor aí não fez cócegas, entendeu? E foi recusado aí pelo Al Hilal, tá?
Outro ponto que irritou o Al Hilal foi o vazamento da notícia que a negociação estava avançada e que os árabes pagariam parte dos salários. No fim do dia, ontem, já perto ali das 11 da noite, o São Paulo recebeu a última negativa do Al Hilal e desistiu da contratação. Então tá aí bastidores importantes, né, dessa negociação frustrada envolvendo o Marcos Leonardo. Acho que o São Paulo fez o que dava para fazer aí dentro da realidade do São Paulo. É óbvio que o São Paulo tinha que ter pago coisa, mas como não tem condição, não pagou, não tem condição, é isso, não dá pra ficar fazendo loucura. Não tô defendendo que o São Paulo pague alguma coisa. A questão é o seguinte: quando você quer um jogador, você tem que pagar, né? Tá achando que só porque o São Paulo doa jogador de graça pros outros, que os outros vai doar pro São Paulo? Não é assim, né? Qualquer time que quer contratar um jogador tem que pagar alguma coisa, né? Entendeu? Se o São Paulo não pode, então não pode, meu. Vai buscar outro jogador, não contrata, mas que é óbvio que tem que abrir os cofres, tem, né? O Arnaldo Ribeiro trouxe aqui uma informação, né, de que o valor aí que o Al Hilal queria era de 2 milhões de euros, tá? 2 milhões de euros, ainda que deve dar o quê? 12 milhões de reais, né? Tem que ver a cotação atual aí, mas acho que deve dar uns 12 milhões de reais aí. 2 milhões de euros aí por empréstimo até o final do ano, será se vale? Cara, assim, é um tipo de contratação que ela poderia completamente mudar os rumos do São Paulo na temporada, né? O cara pode chegar aqui e pode ser campeão da Libertadores pelo São Paulo, né? Então, tipo assim, tinha sido informação ontem mesmo, né, durante o dia aí, de que as condições de negócio poderiam mudar, né, com o São Paulo pagando a compensação financeira. Informação quando levantou, o São Paulo pagaria a compensação financeira por empréstimo de um ano, né? Então, tipo assim, se fosse um empréstimo de um ano, 2 milhões de euros, pô, espetacular, né? E assim, o que me incomoda mesmo, no geral, pegando tudo, né, é o São Paulo hoje não ter dinheiro para pagar pelo Marcos Leonardo, jogador, irmão, de um nível muito alto que quer chegar para ajudar a gente, né? Infelizmente, os caras destruíram tanto o clube que os caras não têm 2 milhões de euros para pagar pro Al Hilal para liberar o Marcos Leonardo, né? Que é, repetindo, para time grande de futebol, dia de pinga, entendeu? Dia de pinga para clube de futebol. Aí, e mesmo assim os caras não tinham essa grana, né? E para poder pagar o Al Hilal por essa liberação, né? Complicado demais isso aí, né, rapaz? Complicado demais. Enfim, vamos seguindo aqui, né? Virar a página e tem mais um negócio perto de ser concretizado, rapaziada. Vamos lá, ó. Segundo o Gabriel Sá, o São Paulo está perto, aí tá citando os últimos detalhes, nesta quarta-feira, pela saída do lateral esquerdo Patrick Lanza. E deve ser emprestado aí para um time do Chipre, tá? Aí, né, por um valor de 200 mil euros pelo empréstimo, né? E vai ter ali um valor fixado, né, de opção de compra de 2 milhões de euros por 50% do jogador. 2 milhões de euros que é o valor que o Al Hilal queria para liberar o Marcos Leonardo, né? Vai ser aí a opção de compra, né, ao fim do empréstimo do Patrick Lanza. Esse 2 milhões de euros é por 50% do Patrick, tá? 50% aí. O que acontece? Ontem saiu a informação, tá, de que o Pafos, tá? Pafos do Chipre tinha feito uma proposta pelo São Paulo para contratar o Patrick Lanza. O São Paulo recusou a proposta, tá? E o São Paulo fez uma contraproposta. Olha só, segundo o GE, o São Paulo apresentou uma contraproposta para o Pafos do Chipre pelo lateral esquerdo Patrick. O tricolor pede o pagamento aí de 200 mil euros pelo empréstimo do jogador, com uma obrigação, eu falei opção, né, mas é obrigação de compra de 50% dos direitos do jogador, né, por 2 milhões de euros, né, que dá aí 12 milhões e 700 mil reais, caso ele cumpra metas, né? Então, o Pafos do Chipre, tá, o time que está contratando o Patrick Lanza, está perto de ser concretizado, empréstimo aí, né, os caras vão pagar 200 mil euros pelo empréstimo e 2 milhões de euros aí, né, o valor de obrigação de compra, caso ele bata algumas metas que vão estar ali estipuladas no contrato, né? Então tá aí Patrick Lanza, né, que a galera critica muito ele até agora, até hoje subiu pro São Paulo, né, pro time de cima do São Paulo já tem alguns anos, e infelizmente até hoje não conseguiu deslanchar, né? Não conseguiu aí deslanchar, e eu acho, tá, que nem agora, acho que há algum tempo já devia ter sido emprestado para ganhar mais minutos, ganhar mais rodagem no time, ganhar experiência aí, e quem sabe voltar pro São Paulo, melhor, né? Mas só agora que ele vai ser emprestado aí, e pode ser que nem volte, né? Caso ele vai bem lá e bata essas metas aí, né? Pode ser que ele fique até lá de forma definitiva no Pafo do Chipre, caso ele bata aí essas metas, tá bom? Meu parceiro, é o seguinte, ó, o Emiliano Rigoni, né, que acabou sendo a última contratação aí do São Paulo ontem, foi registrado no Bidou, como a galera gosta de falar. Ele tá liberado para poder estrear pelo São Paulo, né? Segundo o Alexandre Vieira, ele já tem condições de jogar contra o Botafogo, até porque o
o Rigoni, né? Ele estava no Leão aí do México, né? E ele estava jogando lá. Ele é reserva, mas né, de vez em quando ele entrava nos jogos. Ele tem condição física de jogar, então imaginamos já que depois da data FIFA, né, na outra semana, no próximo final de semana, no outro, quem joga contra o Botafogo, no Morumbi, é o primeiro jogo pós-data FIFA, a tendência é que o Rigoni esteja já disponível, né, para poder jogar aí pelo time do São Paulo, né? Então vamos aguardar. Então Rigoni, né, a galera dividiu muita opinião, acho que a maioria não queria pelos comentários que eu vi, né, mas veio, tá no bicho, já torcer agora pro cara jogar bem e conseguir jogar. Com o Crespo, pelo menos ele jogou bem, então eu sei que agora com o Crespo de novo ele consiga voltar, jogar pelo menos perto do que ele jogou em 21, né? Ele que não vem bem nem no Leão e nem no Austin, né? Que foram os dois últimos times que ele passou. Não foi bem nenhum. Né? Vamos ver se agora com o Crespo ele consegue retomar aí, né, o seu bom futebol. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.